Opa, e olá meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade, estamos aqui para fazer o prova antecipada, ou seja, um simulado que visa, como o próprio nome já diz, a antecipar até aquelas premonições para a sua prova do concurso nacional unificado. Como eu disse, eu sou o professor João Trindade, vou tratar aqui das temáticas relacionadas ao tópico de desafios do Estado de Direito lá nos conhecimentos gerais, tá bom? Já aproveito aqui para convidar você para me seguir nas minhas redes sociais, J Trindade Prof, tanto a minha conta no Instagram quanto o canal lá no Telegram. Beleza? E aí, pessoal, vamos para o que diz a primeira questão. Diz assim, ó: considere o que dispõe o artigo 99 da Constituição de 1824. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Atualmente, a responsabilização política dos governantes é considerada intrínseca, inerente, própria ao sistema constitucional brasileiro, em decorrência de qual princípio? Ora, uma questão bem no estilo do que a sua banca gosta, tá? De ele te dar uma situação concreta ou hipotética e perguntar qual o princípio que tem a ver com aquilo. Gente, se a gente fala de responsabilização política dos governantes, prestação de contas da administração pública ou existência de direitos fundamentais, a gente está falando de três decorrências, de três consequências do princípio do Estado de Direito. Então, sim, aqui a resposta é a letra E. O conceito do Estado de Direito é do Estado de Direito que a gente deriva essa obrigatoriedade essa possibilidade, melhor dizendo, de responsabilização política dos governantes. Não tem nada a ver com dignidade da pessoa humana, nem com federação, nem mesmo com prevalência dos direitos humanos. E a letra C, que é República Unitária Parlamentarista, isso nem é adotado no Brasil, né? O Brasil nem é unitário, nem é parlamentarista, então realmente a única alternativa aqui aceitável na questão número 1 é mesmo a letra E. Tudo bem? Vamos agora para a questão de número 2, que vai dizer sobre a temática do Estado de Direito na Constituição de 88, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. Em virtude do fundamento da República da dignidade humana, o STF considera inconstitucionais e não protegidos pela liberdade de expressão os chamados discursos de ódio. É verdade, o hate speech, o discurso do ódio, aquele que visa a desqualificar alguém como pessoa ou rebaixar o caráter de alguém em virtude de raça, cor da pele, religião que professa, origem nacional, orientação sexual, tudo isso, todos esses discursos de caráter discriminatório, eles não estão protegidos pelo direito brasileiro à liberdade de expressão, porque violam, afrontam, vulneram o fundamento da República da dignidade humana. Então a letra A está correta, a letra A, portanto, eu não marco. A letra B vai dizer: o Brasil é uma república federativa presidencialista democrática laica. Ixi Maria, peraí, vamos por partes. O Brasil é uma república, é verdade, é a nossa forma de governo por oposição à monarquia. O Brasil é uma república federativa. Verdade, o Brasil é uma federação. Tem vários níveis de governo por oposição ao Estado unitário centralizado. Então, até aqui tudo bem. O Brasil, ele diz ainda, o Brasil é a República Federativa presidencialista. É verdade, embora o presidencialismo não esteja explícito no texto constitucional, ele é inegavelmente decorrente de quando a gente prevê que o presidente é eleito pelo voto direto da população, de que o presidente pode se manter no cargo mesmo sem ter o apoio da maioria parlamentar e de que o presidente acumula funções de chefia de Estado com chefia de governo.
Além disso, se diz que o Brasil é uma república federativa presidencialista democrática. Verdade, a democracia é o nosso regime político por oposição à autocracia, à ditadura. Na autocracia, o poder se fundamenta em si mesmo, é o poder pelo poder. Na democracia, o poder emana do povo. E, finalmente, a República do Brasil. O Brasil é uma república laica, ou seja, neutra do ponto de vista religioso. O Brasil não adota nenhuma religião como a sua religião oficial. Religião é uma questão de foro íntimo, cada um tem a sua ou não tem nenhuma, é uma escolha individual. Então a letra B também está certa, a letra B eu também não marco. Letra C. O princípio republicano é indissociável do princípio presidencialista. É essa que está errada. Primeiro porque no direito comparado nós conhecemos vários casos de repúblicas parlamentaristas, como a Itália, por exemplo. Então eu não posso dizer que a república é indissociável, não tem como ser separada do presidencialismo. Isso está errado. E no próprio caso brasileiro, o Brasil, ele entre 1961 e 63, na primeira parte do governo de João Goulart, o Brasil foi uma república parlamentarista. Então está errado, já é a letra C a resposta, portanto, está errado dizer que o princípio republicano é inseparável, indissociável do princípio presidencialista. Vamos ver o que diz a letra D, diz assim: a república e a federação correspondem respectivamente, cuidado com esse respectivamente, tem que ser nessa ordem. Correspondem, respectivamente, à forma de governo e à forma de Estado adotadas no Brasil. Verdade. Forma de governo, república. Forma de Estado, federação. Sistema de governo, presidencialismo. A letra D eu não marco. E a letra E vai dizer que são fundamentos da república, entre outros, a soberania, a cidadania e a dignidade humana. É verdade, faltou aqui citar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, mas tudo bem, ele falou entre outros, ele não disse que são os únicos fundamentos da República. Então, realmente, na questão número 2, a alternativa incorreta, que é o que ele pede, está na letra C. Vamos para a próxima questão, questão 3, que vai dizer: quanto à coordenação entre poderes, considere as seguintes afirmativas. 1. A independência e a harmonia entre os poderes contribui para a limitação do poder do Estado e, por conseguinte, contribui também para a efetivação do Estado de Direito. É verdade, limitar poderes é a finalidade principal do Estado de Direito. Estado de Direito é o estado de poderes limitados. Nesse sentido, você separa os poderes para que eles se limitem reciprocamente e para que nenhum deles abuse das suas prerrogativas. Então, o item 1 está certo, realmente a independência dos poderes contribui para a limitação do poder do Estado e, consequentemente, para a efetivação do Estado de Direito. Eu já elimino a letra C, que não tem o item 1, né? Item 2. O princípio da tripartição dos poderes espraia-se não apenas para a União e para os Estados, mas para todos os níveis federativos. Aqui nós temos um erro, porque nos municípios o poder não é tripartido. Nos municípios o poder é bipartido. Nos municípios, como a gente sabe, só temos dois poderes, o legislativo e o executivo. Não temos a figura do poder judiciário na esfera municipal. Então o item 2 já está errado, eu já elimino, portanto, a letra B, a letra C e a letra D. Aliás, aqui tem um erro de digitação, aqui é 1 e 3, a letra A, senão não tem resposta. A letra A, o item 3 vai justamente dizer: a separação de poderes é cláusula pétrea, o que significa ser inconstitucional qualquer proposta de emenda à Constituição tendente a abolir o núcleo essencial da independência e harmonia. É verdade, a separação de poderes, assim como a federação, são listadas explicitamente na Constituição como cláusulas
pétreas. Então aqui 1 e 3 até agora estão certos, né? E o item 4, que a gente já percebeu que está errado aqui pelas alternativas, o item 4 vai dizer: o exercício do poder de veto e a edição de medidas provisórias pelo presidente da República podem ser considerados afrontosos ao princípio da separação de poderes, já que o titular da função legislativa é o Congresso. Não, o exercício do poder de veto e a edição de medida provisória não podem ser considerados uma afronta ao princípio da separação de poderes. São o exercício pelo chefe do executivo de uma prerrogativa sua. Exercer uma prerrogativa é atuar para a separação de poderes. São os mecanismos de checks and balances, de freios e contrapesos. Isso não é uma afronta à separação de poderes, isso realiza, isso efetiva a separação de poderes, tá? Então, a resposta aqui vai ser mesmo a letra A. Estão certos os itens 1 e 3, o item 4 e o item 2 estão errados. Questão de número 4. Quanto ao sistema presidencialista, assinale a alternativa correta. A. O presidencialismo foi expressamente previsto na Constituição como cláusula pétrea? Não, ele não está previsto expressamente como cláusula pétrea, até porque a Constituição de 88 previu a realização de um plebiscito em 93 para escolher a forma de governo e o sistema de governo. Então ela não tinha como listar o presidencialismo como cláusula pétrea, já que isso poderia ter sido alterado pelo plebiscito de 93. Então a letra A eu já elimino. Letra B. No presidencialismo brasileiro, é desnecessário para o chefe do executivo montar uma coalizão parlamentar, visto que essa é uma demanda que ocorre apenas no parlamentarismo. Não, gente, ao contrário. O presidencialismo brasileiro, como ele é o presidencialismo combinado com o multipartidarismo, com a fragmentação partidária, com a existência de muitos partidos representados no Congresso Nacional, isso resulta no presidencialismo de coalizão, em que o presidente se vê obrigado, se vê forçado, se vê necessitado a montar uma coalizão parlamentar para sua base de apoio, para conseguir governar efetivamente, para exercer suas capacidades governativas, para poder, portanto, implementar as políticas públicas e a sua agenda. Então a letra B eu elimino. Letra C. O sistema multipartidário brasileiro não influencia o exercício das capacidades governativas pelo poder executivo. Influencia não, de jeito nenhum. Gente, é um desafio do presidencialismo brasileiro governar com a fragmentação partidária, com a existência de muitos partidos. Você tem que juntar vários partidos na sua coalizão, na sua base aliada, para poder conseguir aprovar meras leis ordinárias e ainda mais para poder conseguir aprovar, por exemplo, emendas constitucionais. Então, é errado. O sistema multipartidário que vigora no Brasil influencia diretamente o exercício das atribuições pelo Executivo, as capacidades governativas do Executivo. Até agora não achamos a resposta não, né? Então, beleza, vamos lá. Letra D agora. Letra D vai dizer que a liberação de emendas parlamentares ao orçamento e a concessão de ministérios em troca de apoio são ferramentas conhecidas no presidencialismo de coalizão. Verdade. Eu disse a você que o presidente, para poder conseguir governar e aprovar suas políticas, ele precisa de apoio parlamentar. Como é que o presidente obtém apoio parlamentar no presidencialismo de coalizão? Troca de favores. Ele cede ministérios a partidos e ele também libera emendas parlamentares ao orçamento para favorecer a base eleitoral do deputado em troca de apoio parlamentar.
Esse é o mecanismo básico de funcionamento do presidencialismo de coalizão. Então, letra D é a resposta correta quando se trata da questão de número 4. Vou até conferir se no nosso gabarito está certo. Está certo, questão 4, letra D. E falta ver a letra E, que vai dizer que compete ao presidente da República declarar guerra, verdade, celebrar a paz, verdade, celebrar tratados internacionais, verdade, e exercer outras atribuições de chefia de Estado, tudo bem, sendo que a chefia de governo, por outro lado, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados. Erradaço. O presidente da Câmara não exerce atribuições do Poder Executivo. Ao contrário, no Brasil, como nós adotamos o sistema presidencialista, o presidente acumula as funções de chefia de Estado, representação internacional do país, e de chefia de governo, chefia interna do Poder Executivo. Então essa questão está errada, a letra E. Resposta da questão 4 é mesmo a letra D de dado. Aí agora vem uma questão que eu acho que vai cair na sua prova desse jeito, sabe? Acho que vão ser questões mais longas e questões bem contextualizadas. Trouxe aqui um texto de apoio, tá? Vou fazer uma leitura dinâmica aqui, tá? Considere o texto a seguir. Deputados ruralistas ouvidos pela CNN já prevêem que o projeto aprovado pelo Senado, que cria o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, será vetado e terá o veto derrubado pelo Congresso e terminará no Supremo. Caso se confirme, a estratégia será usar uma PEC que permite ao Congresso sustar decisões do Supremo como instrumento de pressão sobre a Corte. Aí olha essa frase aqui, ó. Quanto mais afrontarem o Congresso, maior a chance de o projeto ser aprovado, mas o Supremo pode mudar a sua interpretação, já que o Congresso supriu uma lacuna, disse à CNN o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Outros deputados ponderam, porém, que a PEC, que já tem o apoio das maiores frentes no Congresso, deve ser interditada pelos presidentes da Câmara e do Senado. Do ponto de vista jurídico, há consenso entre juristas de que a palavra final sobre o marco temporal será sempre do Supremo. Então, com base nesse texto aqui, que mostra um conflito entre poderes, uma rota de colisão entre poderes, aí a questão 5 vem e pede, tendo a situação narrada no texto como pano de fundo, assinale a afirmativa correta acerca das relações entre os poderes no marco do Estado de Direito. Letra A. A eventual reação do Congresso a decisões do Supremo pode ser citada como exemplo de backlash. Já é essa daqui a resposta. O que é o backlash? É a reação política e social contra medidas polêmicas tomadas por um dos poderes, frequentemente pelo Poder Judiciário. Então vem um dos poderes e dá uma decisão considerada mais polêmica, que desagrada uma parte relevante da população ou da classe política, e há uma reação. É o exemplo que o próprio texto traz aqui, né? Quer dizer, olha, se você declarar inconstitucional a lei que eu fiz, eu vou pautar a PEC que, de alguma maneira, limita teus poderes. Então, essa reação é chamada de backlash. Então, já é a resposta. Vamos ver onde é que está o erro das demais. Letra B diz que é ilegítimo que o judiciário, não sendo um poder eleito, julgue inconstitucionais leis elaboradas por representantes do povo. Não, não é ilegítimo, primeiro porque democracia não é só a vontade da maioria. É a vontade da maioria, respeitados os direitos fundamentais da minoria. E em segundo lugar, tem outro erro aqui, pessoal. A própria Constituição diz que a guarda dela cabe ao Supremo Tribunal Federal em especial e ao Judiciário em geral. Então, sim, se o Legislativo e o Executivo adotarem medidas que vão contrariamente ao que diz a Constituição, o Judiciário pode e deve exercer o controle de constitucionalidade e dizer que estas leis são inconstitucionais. Isso não é ilegítimo. Então a letra B eu já elimino. Letra C. A elaboração de políticas públicas no Brasil do século XXI demanda a atuação apenas do Executivo. De forma alguma, a elaboração de políticas públicas frequentemente exige a colaboração entre os vários poderes.
frequentemente, a formulação de políticas públicas é de responsabilidade do Executivo e do Legislativo também. Então, dizer que políticas públicas, quem idealiza e planeja é só o Executivo, totalmente errada a letra C. Letra D. A derrubada do veto presidencial pelo Legislativo representa uma afronta ao princípio da separação de poderes. De jeito nenhum, e já comentamos sobre isso. A rejeição do veto pelo Congresso é tão legítima quanto o exercício do veto pelo presidente. É algo que é inerente à nossa separação de poderes. Não é afronta à separação de poderes, é o exercício da separação de poderes. E a letra E vai dizer: declarar a inconstitucionalidade de leis apoiadas pela maioria da população ou da classe política é um exemplo do que se chama de dificuldade contra-majoritária, uma forma de atuação antidemocrática do judiciário. Tá errada a letra E porque a primeira parte está certa, mas a conclusão está errada. Realmente, o judiciário, às vezes, tem que declarar inconstitucional uma lei que é aprovada pela maioria da população ou que é aprovada pela maioria da classe política. Isso gera uma tensão. Como eu digo sempre, é igual o VAR no futebol, anular um gol do dono da casa de empate aos 90 minutos do jogo, entendeu? Vai gerar uma tensão, mas é para isso que ele está lá. O importante é se a decisão é correta ou não, não se a decisão agrada ou não à maioria. Então, isto é um exemplo da chamada dificuldade contra-majoritária. A dificuldade que às vezes o judiciário enfrenta de ter que se colocar contra a maioria. Mas isso não é antidemocrático, isso é a realização do aspecto democrático. Lembre-se de que democracia é o respeito à vontade da maioria, mais o respeito à vontade da minoria. Então, nessa questão número 5, a resposta é mesmo a letra A. Questão número 6, sobre um desafio importantíssimo do Estado de Direito, que é a desigualdade. A questão 6 pede marcar a alternativa correta. A. A Constituição de 88, apesar de ser denominada Constituição Cidadã, não trouxe o debate sobre desigualdades como um tema relevante. Erradaço. Ela fala da redução das desigualdades, do combate à pobreza, do combate às causas da marginalização. Tem vários pontos em que a Constituição de 88 se preocupa em combater as desigualdades sociais. Então, letra A está erradaça. Letra B. É objetivo fundamental da República erradicar as desigualdades sociais e regionais. Erradicar não. Reduzir. Pobreza e marginalização eu quero erradicar. Desigualdades sociais e regionais eu não quero erradicar, eu quero reduzir, tá? Então a letra B tá errada. Letra C. A profunda desigualdade social no Brasil pode ser apontada como um desafio relevante, importante para a concretização de um Estado democrático de direito que seja efetivo. É verdade. Para um real Estado de Direito, para um Estado de Direito pleno, a gente precisa lutar contra a excessiva desigualdade existente no Brasil. É um desafio relevante para a implementação do Estado de Direito entre nós. Então a letra C já é a nossa resposta, tá? Vamos ver o erro das demais, então? Letra D. Não se pode falar da existência de desigualdade no Brasil, uma vez que todo o poder emana do povo, o qual pode, inclusive, participar diretamente da formação da vontade política por meio de instrumentos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Não, aqui misturou alhos com bugalhos, né? Realmente, todo o poder emana do povo, é o princípio democrático, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Isso não tem nada a ver com afirmar que não há desigualdade no Brasil. Então aqui a letra D completamente errada. Letra E agora vai dizer o enfrentamento às desigualdades sociais. É um dos objetivos do Estado liberal de direito, a primeira fase do conceito do Estado de direito. Não é verdade. Realmente, o Estado de direito tem 3 fases. O Estado liberal,
o Estado social e o Estado democrático de direito. Na primeira fase, que é o Estado liberal de direito, a pauta de desigualdades não é uma prioridade. No Estado liberal, a prioridade é garantir a liberdade individual do cidadão contra o abuso do poder do Estado. A questão das desigualdades vira pauta é na segunda fase do Estado de Direito, que é o Estado social de direito, o Estado prestador de serviços públicos. Então, na letra E, eu tenho uma afirmativa errada. Questão 7. Com relação ao conceito de federação, especificamente em relação à Federação Brasileira, pode-se afirmar que, exceto, ele quer saber qual que está errada. Letra A. Os Estados-membros são dotados dos poderes de auto-organização e autogoverno. Verdade. União, Estados, DF e municípios têm autonomia política. A autonomia política abrange autolegislação, poder de fazer as próprias leis, autogoverno, poder de eleger os próprios governantes, auto-organização, poder de montar sua própria lei básica, de elaborar sua constituição ou lei orgânica, e auto-administração. Ele falou aqui de 2 desses poderes, auto-organização e autogoverno. Então a letra A está certa, eu não marco. Letra B. A Federação Brasileira é indissolúvel, é verdade. No Brasil não se admite direito de secessão, não se admite direito de retirada. Ninguém pode sair da Federação Brasileira, porque o próprio artigo 1º da Constituição vai dizer que a República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel dos estados, do DF e dos municípios. Letra C. A República Federativa do Brasil é soberana. Verdade. União, Estados, DF e municípios são autônomos. A República Federativa do Brasil, que é o todo, o conjunto, o condomínio, essa é dotada de soberania. Até agora eu não achei a errada, né? Letra D. Compete exclusivamente à União. Exclusivamente quer dizer com exclusão dos outros, com exclusão dos demais, só ela. Compete exclusivamente à União defender a Constituição e cuidar do patrimônio público. É competência da União também, mas não é competência só da União, não é competência exclusiva da União, ao contrário, isso está na lista do artigo 23, isso está na lista das competências comuns de todos os entes da Federação. Então, letra D é a que está errada, é a resposta da minha questão. E a letra E vai dizer que os municípios são considerados parte da Federação Brasileira, são sim, juntamente com a União, os estados e o Distrito Federal. Então, questão 7, resposta mesmo, letra D. E aí agora vamos para a última questão aqui do nosso simulado, a questão 8, que começa com o texto da professora Beatriz Bastide Horbach, que diz assim: a palavra cooperação, em sua acepção geral, significa colaboração, trabalho em conjunto. Na verdade, seu uso como qualificação do federalismo não é nenhuma novidade, uma vez que é impossível haver um Estado federal sem colaboração. Ao próprio conceito de federalismo é inerente um determinado grau de cooperação, mesmo que em pequeno nível. Aí prossegue o texto. Entretanto, a espécie de federalismo cooperativo não pode ser designada a simples cooperação genérica entre União e Estados. É muito mais do que apenas isso. Um Estado, ao ter essa característica, significa que possui uma série de formas especiais de relação entre as instâncias estatais. Seu fundamento básico é o Objetivo Nacional do Desenvolvimento Equilibrado. Olha essa parte agora, ó. Os programas que isso visam passam a não mais ser apenas nacionais, mas também regionais e locais, envolvendo os variados entes federados. Gente, então o que está falando? Do federalismo cooperativo, em que os entes cooperam, em que os entes operam juntos. O maior exemplo de federalismo cooperativo, no caso brasileiro, são as competências comuns, aquelas competências que cabem conjuntamente à União, Estados, DF e municípios. As principais:
defender a Constituição, defender o patrimônio público, cuidar da saúde, da assistência pública, cuidar das pessoas com deficiência, combater as causas da pobreza e da fome, também proteger, prestar o serviço de educação, proteger o meio ambiente, são todos eles exemplos de competências comuns. Aí vamos ver então o que a questão 8 nos diz. Nesse contexto, pode ser apontado como uma política pública que realiza a ideia de federalismo cooperativo a tarefa de... Então vamos lá, ele quer saber o que é aqui um exemplo de federalismo cooperativo. Letra A, cuidar da saúde, ok, da assistência pública, ok, da educação, ok, e proteger o meio ambiente. Já é essa a resposta. Letra B fala de manter o serviço postal e o serviço de energia elétrica. Isso é só a União que faz, não tem cooperação com os outros entes federativos. Legislar sobre direito penal também é só a União, não tem participação de outros níveis federativos. Letra D, proteger o consumidor. Proteger o consumidor é competência comum. Assim como manter a fiscalização do trabalho. Não, a fiscalização do trabalho aí é uma competência apenas da União, não é uma competência de todos os entes da federação. E a letra E vai dizer combater as causas da pobreza. Essa ok, essa é mesmo uma competência comum, exemplo de atuação do federalismo cooperativo. Mas aí no finalzinho ele coloca fiscalizar a produção e comercialização de material bélico, de armas. Isso daí é uma competência apenas da União. Então, realmente aqui na questão 8, a resposta vai ser a letra A. Temos aqui o nosso gabarito e eu espero que você tenha gostado aqui do nosso simulado para o concurso nacional unificado. Espero que tenha vários temas que a gente trabalhou aqui que estejam na sua prova domingo. Quero aproveitar para desejar para você uma excelente prova e que você tenha muito sucesso nesse momento histórico que é o primeiro concurso nacional unificado. Uma boa prova!